eu crescer, eu vou ser jogador. Eu quero ser um grande jogador na minha vida. Quero ser um jogador do Brasil. Um jogador do seu Corinthians. Quero ser jogador do São Paulo. Eu quero ser um trabalhador. Esse áudio que a gente ouviu é de um vídeo ensaio realizado em 2001, 2002, com algumas crianças que se reuniam para jogar futebol no campinho do Tatuapé, em Piracicaba, com o líder comunitário da época, o senhor Luizinho. Eu perguntei para eles o que eles esperavam do futuro, o que eles sonhavam, e eles responderam isso, que a gente acabou de ouvir. Então a gente começa esse podcast lembrando que sonhos são sementes de futuro, e por isso a gente convidou o Davi para conversar com a gente hoje. Esse é o podcast Entre Vínculos e nós estamos no 26º episódio. Eu sou Andréa Raquel e lembro a todos que o nosso podcast pode ser ouvido através do Google, do Spotify e do site Recriando Vínculos. Hoje é dia 14 de maio, nós estamos então dando continuidade ao tema dos sonhos, conversando com uma pessoa muito especial que vai trazer para a gente novas abordagens sobre esse tema. Davi, eu queria te convidar para se apresentar um pouco melhor para a gente e explicar essa ideia. O que é a domesticação do sonho? Como é que você chegou a essa pesquisa? Enfim, conta um pouco para a gente. Olá, meninas. Um prazer estar aqui com vocês. Para quem está nos ouvindo, que vocês possam curtir esse bate-papo de hoje. Eu trabalho já há 16 anos estudando sobre pessoas, naturezas, culturas, e dentro desse estudo, uma parte muito importante é o sonhar. Esse sonhar, pela visão da antropologia, ele é antigo, né? Ele nasce junto com o ser humano, não existe um momento em que a gente começou a sonhar. Ele nasce junto com pessoas. E conforme a sociedade foi se transformando, o nosso sonhar também foi se transformando. Se a gente olhar um pouco lá para trás, antes do período industrial, por volta de 12 mil anos atrás, a gente tinha um contato com uma sociedade agrícola, onde as famílias cuidavam dos próprios alimentos, das suas criações, e tinha um contato mais aprofundado com a natureza. Se for um pouco mais lá atrás ainda, a gente está falando de caçadores-coletores, né, que não tinham acesso a livros, não tinham Instagram, né, não tinha nada disso. Então, o processo imaginativo deles era muito aflorado. Né, o que tem por trás daquela montanha, o que tem depois do rio. Então, essa visão de especular o desconhecido era levado à noite para o sonho. Então, a capacidade de sonhar no mundo antigo é muito mais aprofundada e tem um potencial muito maior do que hoje em dia. Hoje a gente vê isso ainda sendo preservado em algumas culturas indígenas, mas quando a gente chega aqui por volta de 1700, 1800, a gente tem um período industrial e o sonho também foi sendo industrializado. Então, o tempo que a gente tinha de sonhar foi ficando menor e o tempo que a gente tinha para trabalhar foi aumentando. Então, você não pode mais acordar na hora que você quer, você não pode mais almoçar na hora que você quer, né? E talvez vai chegar uma hora que a gente não vai poder dormir na hora que a gente quer. Então, você tem que acordar às 7 e você vai parar todas as suas atividades para ir entrar num processo ali de trabalho. Então, um exemplo que eu sempre relembro dele, né, e sempre falo quando é possível, é imaginar uma pessoa que queria adquirir um sapato, antigamente, antes do período industrial, né, ela tinha que buscar na natureza recursos para fazer isso, né, talvez a pele de um animal. Era um processo muito mais trabalhoso. Então, ela tinha que passar por uma espécie de imaginação para saber como que esse sapato ia ser confeccionado.
Já no período industrial, ela tem um sapateiro. Só que ela vai no sapateiro, o sapateiro tira a medida, o molde do pé dela, né? E aí é de couro, é de camurça, do que vai ser o sapato, e aí faz um protótipo, ela experimenta, está apertando, tem que lacear o sapato, esquenta no fogo, passa não sei na onde. Talvez depois de 6 meses ela tenha um sapato confortável para poder usar. Hoje você compra 9 horas da manhã o sapato, na hora do almoço ele está na sua casa. Então, quando ela ia no sapateiro, ela tinha um processo de sonhar muito mais elaborado. A expectativa do que viria no próximo encontro com o sapateiro, aonde que ela ia usar esse sapato e até o valor que esse sapato tinha, pela história da sua confecção, era maior. Então, hoje a gente vê pessoas jogando roupas boas no lixo, porque você não tem um valor agregado naquele produto, você não conheceu toda a história de fabricação daquele produto. E se a gente levar isso para o sonho, o nosso sonho também foi sendo industrializado. Então, hoje você tem uma industrialização do sonhar quando você imagina coisas que podem melhorar a sua vida, né? Como um bom trabalho, um bom carro, uma boa roupa, um bom alimento. Então, você está imaginando coisas que precisam ser industrializadas. Então, o seu sonhar é com coisas industrializadas. Não é mais com o futuro possível, né? E aí a gente vê uma contrapartida disso, é esse pensamento ecológico, né? Que vai falando para a gente que se não tiver montanha, talvez não tenha carros. Se não tiver floresta, talvez não tenha banhos. Se não tiver solo, talvez não tenha alimentos. Então a gente tem uma provocação do outro lado para sonhar com coisas naturais, como a gente sonhava antigamente, né? Eu lembro do meu avô, por exemplo, que ele sonhava com o ovo antes da galinha botar. Né? Por quê? Porque era uma galinha, 2 galinhas, né? E o ovo era o alimento. Hoje a gente não sonha com o ovo, hoje a gente sonha que o mercado esteja aberto na hora que a gente está passando. Né? Então teve uma mudança industrial no nosso sonhar. E tem um autor, o Miguel Ruiz, que é um autor mexicano, que ele fala no livro dele, Os 4 Compromissos, toda a introdução do livro dele é sobre a domesticação do sonho planetário. E uma série de narrativas que foram sendo contadas para a gente foi modelando a nossa capacidade de sonhar, né? O impacto da religião no nosso sonhar, o impacto das empresas, das indústrias, de toda a ideia de consumo para ter prazer, tudo isso foi modificando o nosso sonhar. Então, a minha pesquisa, assim, ela começou bem antes de eu entrar na faculdade. Eu pude conhecer vários lugares e a faculdade se tornou um lugar para mim testar agora algumas especulações que eu vinha fazendo, né? Um embasamento mais científico para estudo que eu vinha sonhando. Davi, você não se apresentou completamente para nós. Então, agora que você falou do seu projeto, do seu estudo, onde você está fazendo, qual o seu nome completo? Quem quiser falar com você, como é que faz? Quem se interessar mais por esse assunto que a gente está abordando aqui hoje, que você ainda vai explanar mais, por favor. Tá bom. Eu me chamo Davi Luiz Bragagnolo. Algumas pessoas que me conhecem como Auan, que é um nome mais espiritual, assim, dentro de uma comunidade que a gente tem. Eu moro em Araçoiaba da Serra, na zona rural, fica próximo a Sorocaba, São Paulo. Muito do que eu venho estudando é através de vivências, de experiências que eu pude ter com comunidades, com culturas. E agora eu estou fazendo ciências sociais na Universidade da cidade de São Paulo, na Unicid. E muito do que eu venho estudando, eu transformo isso numa linguagem mais acessível pelo meu Instagram.
Tem um Instagram que se chama Cultive Pessoas. Quem quiser pode me procurar por lá. E todo dia tem um post lá com algumas provocações, com alguns diálogos que eu venho propondo ali para quem me acompanha por lá. E eu trabalho hoje com consultoria individual para pessoas que querem se transformar, que querem fazer uma mudança cultural. Tenho algumas formações na área terapêutica, em cursos técnicos, como hipnose clínica, terapia cognitiva. Me formei em arte teatral, minha primeira formação foi em arte teatral, em 2008. Me formei em meditação, em yoga, em São Paulo. Então, eu tenho uma abordagem terapêutica também. E nessa consultoria individual, a gente vai trabalhar justamente essa transformação de cultura, para que a pessoa desenvolva uma cultura desejada, uma cultura mais alinhada, né, com saúde, com bem-estar. E eu realizo cursos, um mês ou outro tem sempre um curso novo aí chegando. Então, lá pelo Instagram também as pessoas podem ficar sabendo das novidades. Davi, dentro dessa formação holística aí que você está contando para gente, que envolve arte, saúde e cuidados de uma maneira geral, a gente conversou muito sobre sua pesquisa também com relação à jornada do herói e como ela pode influenciar, como ela contribui para essa domesticação do sonho. Queria que você falasse um pouco disso. Sim. A gente vê em toda a obra do Joseph Campbell, tem um livro bem famoso dele, que é O Poder do Mito. O Campbell ele vai falar que o mito ele está presente para produzir sentido na nossa sociedade de algumas maneiras. Na mitologia criativa, ele fala, por exemplo, que a criação de mitos reforçam as narrativas que vêm sendo contadas. Então, se a gente pegar, por exemplo, a sociedade grega, a gente tem toda a mitologia de Zeus, de Apolo, de Dionísio, tudo aquilo ali, por trás tem uma intenção de manter uma certa ordem social, de manter algumas festividades, de incentivar o comércio, de manter aquele poder grego, né, operando dentro daquela época. Então, o Campbell ele fala que o mito ele tem esse potencial e isso é usado desde o mundo antigo até a nossa sociedade contemporânea. No Poder do Mito, ele fala muito, ele dá alguns exemplos de filmes de Hollywood, como Guerra nas Estrelas, e ele fala da jornada do herói, que é um ser que recebe algum tipo de chamado, algum tipo de revelação para uma transformação pessoal e precisa passar por uma jornada de transformação para chegar num nível mais elevado de consciência. Então, a gente tem Hércules, se trazer para o atual, a gente tem o Neo do Matrix, a gente tem isso dentro de vários... O cinema hollywoodiano é baseado nessa mitologia da jornada do herói. E isso chega para a gente, às vezes, não como mito, mas como única opção. Por sermos tão influenciados por essas narrativas, a gente acha que para ter uma vida melhor, a gente precisa passar por um período de sofrimento para alcançar uma libertação. Só que dentro desse período de sofrimento, quem é que está ganhando? As empresas, as indústrias, que ganham com esse período de sofrimento nosso, né? De que você tem que trabalhar tantos anos para aposentar, de que você, para financiar a sua casa, você tem que ter carteira assinada, né? Então, todos esses mecanismos fazem com que esse período de sofrimento nosso seja lucrativo para quem está no controle, para quem está, vamos dizer, controlando as máquinas, né? Na obra do Joseph Campbell, ele fala que o mito tem a função de despertar e sustentar um sentimento de espanto ou êxtase em relação ao mistério da vida. Outra função, oferecer uma ideia do universo acessível de compreensão. Por isso que eu falo que tem ligação com sonhos. Inspirar uma ordem social ou um norte, um sentido para a nossa existência.
introduzir a pessoa na sua realidade psíquica e entendimento de si mesma. Então, ele fala dessas principais funções do mito. Se a gente for fazer um link com o sonhar, o nosso sonho, ele é uma linguagem acessível do universo, né? Os símbolos que surgem, se a gente for aprendendo a interpretar, né? Os arquétipos, toda aquela simbologia, é uma introdução na nossa própria realidade psíquica. É também uma forma da gente nortear ou ordenar a nossa vida. E é também, aquele sonho pode trazer uma sensação de espanto ou êxtase em relação ao universo, aos mistérios da vida. Hoje a gente vê isso sendo usado dentro de empresas para manter o clima da empresa num astral legal, né, de criar o clima organizacional. Então, por exemplo, você vê em muitas narrativas corporativas falando, olha, nossa empresa é uma boa empresa para se trabalhar, nossa empresa tem transparência, a gente pratica sustentabilidade. Então, tudo isso vai criando uma mitologia de que aquela empresa oferece um potencial, né? Tem um poder de nos ajudar. Só que o Campbell fala que esses mitos só são reforçados com os ritos. Então, enquanto o mito é algo para dar sentido, o rito é algo para dar significado. Então, você sonha, mas se você não significar aquele sonho, ele não tem força nenhuma. Ele simplesmente é mais um sonho, é mais um sonhar como vários outros que você teve. Então, o Campbell também fala da importância de ritualizar o mito. E aí eu gosto de fazer essa transferência com ritualizar o sonho. Davi, dentro disso que você falou, algumas etnias indígenas, elas entendem o sonho como mensagens. E eu, recentemente, comecei a ler um livro chamado A Serpente Cósmica, de um antropólogo chamado Jeremy Narby. Ele vai falar um pouco sobre o ayahuasca. Quando ele perguntou para um indígena como é que eles chegaram ao conhecimento de que unindo duas plantas tão diferentes e que uma complementa a outra, enfim, né? Como é que eles chegaram àquilo sem conhecer nada de química? O xamã respondeu a ele que eles acessavam esse conhecimento através dessas plantas, enfim, dos efeitos dessas bebidas, né? E aí eu queria saber se você pode falar um pouco sobre isso, se você tem conhecimento dessa outra perspectiva de acessar essas mensagens da natureza, né? Como é que esse conhecimento da natureza chega, que não é um conhecimento científico, mas que chega. Como é que é isso? Eu trabalho com ayahuasca, vai fazer agora em setembro, vão fazer 11 anos. E uma das coisas que eu aprendi com a ayahuasca é que nós vivemos uma ideia de separação, que alguns povos não têm. Essa separação de que nós estamos aqui e a natureza está lá é uma ideia que foi construída na nossa sociedade. Então, essa ideia de separação não estabelece uma comunicação mais aprofundada entre a gente e os mistérios da natureza. Algumas comunidades indígenas também estão perdendo isso devido ao seu contato com a cultura contemporânea, com a cultura nossa, mas algumas ainda preservam. Então, se a gente olhar um pouquinho para o passado, a sabedoria de xamãs, de sacerdotisas, eles relatam que não existe separação entre ele e a árvore. O que acontecer à árvore vai acontecer a ele. O que acontecer a ele vai acontecer à árvore. E eles chegaram nessa opinião pelo sentir. Existe uma ciência aí, que é a ciência do sentir. A ciência que a gente usa hoje é a ciência da razão. Tem que ter razão. Se não tem nada que mostre que entre você e a árvore existe alguma coisa, não existe. Eu deduzo que não existe. A ciência do sentir é, se você sente que tem algo que liga você até a árvore, beleza, é o suficiente. Você está sentindo isso. Isso passa a ter efeito sobre você. Então, por exemplo, os axanincas, que estão ali na divisa com o Peru, para eles,
tudo é povo. Eles são povo humano, tem o povo onça, tem o povo árvore, tem o povo planta, tudo é povo. Não tem uma divisão de hierarquia ou de espécies como a gente faz. Então a gente fala, eu sou espécie humana, eu sou mamífero, ele é um réptil, aquilo enfim, é uma ave. Para eles é tudo povo. E tem uma crença também de que isso é entre os Kaxinawás. Os Kaxinawás acreditam, por exemplo, que existem 3 mundos. O mundo de baixo, o mundo do meio e o mundo de cima. E é muito parecido com a tradição andina. Então, são percepções da realidade, a mesma percepção cosmológica, em culturas diferentes. Então, tem ciência aí, só que é a ciência do sentir. Comunidades diferentes sentiram a mesma coisa. Então, tem mistério. O Kaxinawá, por exemplo, acredita que quando ele morre, ele não vai para o céu, ele vira bicho. Quando o pajé morre, ele vai viver numa onça, ele vai viver numa árvore, entende? Ou ele pode ficar vivendo como um espírito protetor da aldeia. Então, imagina que para eles o ambiente é o céu para a gente. É como se fosse o céu. Então, imagina falar para um cristão, o que você acha da gente subir e destruir o céu? Seria como falar para um indígena, o que você acha da gente destruir a floresta? Porque a simbologia é muito próxima, para não dizer que é a mesma. Os craôs, por exemplo, que estão em Tocantins, tem uma relação entre os craôs e a Serra da Capivara. A Serra da Capivara é o lugar que tem a maior concentração de pintura rupestre do mundo. Então, tem as pinturas lá que eu tive lá também. Os craôs, por exemplo, eles não têm a noção de domesticação. Então, quando os colonizadores chegaram, depois de um tempo, começaram a colocar gado naquela região. E começaram a falar para os craôs que eles poderiam cercar o gado e não precisavam mais caçar. Quando eles quisessem, eles matavam o gado e comia. Só que os craôs não tinham a noção de domesticar o animal. Então, eles não conseguiram cuidar. O gado ia embora, entendeu? Se perdia. E aí começaram a falar que eles são burros. Eles não conseguem cuidar nem do gado. Como é que eles são burros? Para eles não faz sentido cercar a caça. Para eles faz sentido a caça. Então, todo esse impacto modifica o sonhar nosso. Então, como que você fala para uma comunidade que está ali há 3.000 anos? Né? E dizem que os craôs, tem uma pesquisa de uma antropóloga brasileira, eu vou esquecer, não vou lembrar o nome dela, é uma senhorinha, dá vontade de colocá-la no colo. Ela fala que os craôs são descendentes dos povos que viveram na Serra da Capivara, há 40.000 anos atrás. Como que você vai falar para esse povo, agora você não caça mais, você cerca, quando você quiser você vai lá, dá uma marretada na cabeça e come o gado. Então você está falando para ele, para de sonhar do jeito que você sonhava e sonha desse jeito que é melhor. Então quando a gente fala de resistência, é também uma resistência do sonho. Eu tenho o direito de sonhar da forma como eu sinto. Enfim, não sei se era muito nesse ponto aí que você queria entrar, mas a ciência do sentir que me levou a dizer assim. Muito interessante tudo isso que você colocou. Você fez um passeio, né, por outros universos culturais que estão fora do urbano e que talvez nós, urbanos das cidades, tenhamos muito a aprender com outro lugar de conhecimento, né? Outras formas, outras experiências. A gente está terminando essa conversa. Eu queria agradecer muito sua presença e queria te perguntar se tem algo que você deixou de dizer para a gente encerrar, se tem alguma mensagem que você queira registrar aqui no podcast Entre Vínculos. Olha, eu acredito que hoje é importante a gente sonhar um espaço para sonhar. Foi sendo tirado esse espaço nosso, esse tempo,
ocioso. O ócio foi associado à preguiça, né, à vagabundagem, até aquela pessoa que dorme 1 hora a mais do que é o padrão a se dormir é considerada como preguiçosa. Então, acho que a gente, se a gente puder, né, criar esses movimentos de que o espaço livre é muito importante para a gente sonhar o futuro. A gente vê isso nas palavras de muitos arquitetos, né? Eu vi Oscar Niemeyer falando sobre isso, que ele precisava de um tempo livre para projetar o que ele estava sonhando. Então, acho que isso nos falta um pouco hoje. E a gente não pode deixar que isso seja tirado da gente. Esse espaço de sonhar, esse espaço de brincar, né, com o que pode acontecer, com possibilidades. Eu gosto bastante dessa ideia. Perfeito, Davi. O produtivismo mata o futuro, né? Porque para sonhar o futuro, nós precisamos ativar a imaginação, né? O que nós temos visto com muita frequência, que eu tenho visto como psicóloga na clínica, e creio que a Kitty também no espaço da educação, é uma dificuldade muito grande de sonhar sonhos bons de noite e de sonhar sonhos esperançosos que tenham perspectivas para construir o futuro, tanto individualmente quanto coletivamente. Está muito difícil nesses tempos de barbárie que nós estamos vivendo sonhar algo com potência de construção, com potência de novas possibilidades para um mundo mais interessante, com fruição. Então, muito interessante. Obrigada pela sua presença. Acho que era isso que a gente esperava compartilhar com você. Eu agradeço também, Davi, sua presença, sua generosidade nessa conversa e até o próximo episódio. Eu agradeço vocês também por essa oportunidade de a gente estar trocando. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes para afirmar esse trabalho aí bacana que vocês estão fazendo.